Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: Palmeiras 0, Flamengo 0, jogo do Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre isso. Antes, aquele ritual de like, se inscrever no canal aqui embaixo, copiar o link do vídeo, espalhar aí nos grupos de WhatsApp, Telegram e baixar o app do SofaScore. O que é o app do SofaScore? É o melhor aplicativo para falar de futebol, estatística de futebol, acompanhamento de jogo em tempo real. Tudo isso você faz, tudo isso você acompanha nesse app que você baixa totalmente de graça. Como é que eu baixo, VSR? Muito fácil, muito simples. Vem no primeiro comentário fixado, clica no link, cai direto aí na sua loja de baixar aplicativo, tanto no iOS quanto no Android. Você baixa de graça e começa a acompanhar. Vou usar muita coisa aqui, algumas coisas aqui para tentar explicar esse empate entre Flamengo e Palmeiras e Flamengo 0-0. E por que eu coloquei previsível na thumb? Porque por alguns fatores. Ultimamente, Flamengo e Palmeiras têm empatado jogando no Allianz Parque. O empate tem sido algo recorrente entre eles no Allianz Parque. E também por uma sensação de que os dois tinham muito a perder nesse jogo, né? Os dois tinham muito uma derrota pesaria demais para os dois. E aí, quando os dois têm muito a perder, o empate acaba sendo algo mais natural. O Palmeiras, se perde esse jogo, além de perder o segundo jogo seguido com o seu mando, você viria o Flamengo abrir 6 pontos para ele próprio e além da moral que você daria para um time que a gente imagina que vá brigar até o fim pelo título do Brasileirão. E o Flamengo tinha em jogo a perder a sua invencibilidade, o sentimento de ter sido derrotado por um time com quem ele vai brigar pelo título brasileiro. Então, nessa situação dos dois terem muito a perder, o que a gente viu foi um jogo muito amarrado no primeiro tempo e um jogo melhor no segundo, mas sem muitas oportunidades ou sem os times serem muito agressivos ou correrem muitos riscos. Acho que essas são as palavras. Foi um jogo em que os dois optaram por correr poucos riscos. E isso foi visto no primeiro tempo, quando a rigor a gente teve 2 oportunidades de gol só, uma para o Flamengo, numa bela jogada pelo lado esquerdo que o Bruno Henrique acionou o Luiz Araújo, ele ajeitou com a direita, bateu de esquerda no alto e o Everton jogou para escanteio, uma boa defesa, e uma cabeçada do Murilo depois do escanteio que ela passou triscando a trave e o Rossi acho que não chegaria se ela fosse na moldura. Então, basicamente isso. No mais, um Palmeiras com o esquema de 3 zagueiros oficialmente, né, não com o Marcos Rocha fazendo zagueiro, mas com 3 zagueiros, com o Aníbal se destacando no meio, mas meio que sozinho, né? O Mike não gerou tanta oportunidade pelo lado direito, o Piquerez não foi muito efetivo pela esquerda, o Richard Rios parecendo um pouco perdido, e o Endrick muito bem vigiado no setor ali, seja pelo Pulgar, seja pelo zagueiro que diminuía dali, que normalmente era o Fabrício Bruno. E do lado do Flamengo, um Flamengo que de novo poupou jogadores importantes. A gente lembra muito em 2022, quando o Dorival Júnior escolheu ir para o Allianz Parque, poupando Everton Ribeiro e Arrascaeta na ocasião. Hoje, o Tite escolheu poupar De La Cruz e Pedro. Depois, no pós-jogo, ele disse que é tudo pensado, tudo raciocinado ali em termos de minutagem, de carga, de intensidade. Tocou ali no ponto do fato do jogo ter sido num gramado sintético, então deu ao entender que isso isso acabou afetando a decisão, permitiu essa interpretação, e aí o Flamengo muito amarrado, até conseguindo acionar uma vez ou outra o Bruno Henrique, que foi quem gerou mais jogo pela esquerda, mas no geral o Flamengo teve muita dificuldade para sair jogando. Marcação alta do Palmeiras incomodou demais o Flamengo, então em várias situações ou o Flamengo ficou pressionado atrás ou o Rossi deu chutão. Isso no primeiro tempo. No segundo tempo o Flamengo voltou com o Pedro no comando do ataque e o Flamengo melhorou e o Flamengo teve mais oportunidades. O Flamengo teve ali pelo menos 2 boas oportunidades construídas pelo lado esquerdo. Numa delas, o Arrascaeta girou para cima da marcação, bateu e o Everton fez outra boa defesa no alto. O time do Palmeiras teve uma batida do Endrick depois de um erro do Pulgar, batendo, fez cruzado para o lado esquerdo.
O Flamengo teve várias oportunidades de acionar o Pedro, e o Pedro deu muito volume de jogo ao Flamengo. Como eu falei do jogo contra o São Paulo, né, o Pedro gerou muito jogo, recebendo bola espetada e arredondando, seja para a movimentação do Bruno Henrique pela esquerda, seja para o Arrascaeta pedindo bola. Então o Flamengo teve algumas boas jogadas criadas. Se você olhar aqui esse gráfico, que eu gosto de usar aqui lá do SofaScore, então esse gráfico você pega no SofaScore, baixando aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo, baixa lá que você ainda ajuda o trabalho aqui do canal do VSR. Nesse aqui você vê o momento do jogo, você vê que no segundo tempo, com a entrada do Pedro e depois a entrada do De La Cruz, o Flamengo jogou melhor que o Palmeiras no primeiro tempo, né? No segundo tempo, perdão. Aqui as barras azuis são as ações ofensivas do Flamengo, as barras verdes são as ações ofensivas do Palmeiras. Então você vê aqui que o Flamengo foi quem procurou mais, mas num geral, acho que o empate foi justo. Acho que o empate foi um resultado justo e, curiosamente, os dois treinadores falaram isso. Os dois treinadores efetivamente falaram. O Tite teve uma pergunta que ele falou como ele definiria o jogo e o Tite foi bem sucinto. Ele disse um jogo equilibrado de resultado justo, e o Abel falou a mesma coisa depois da entrevista coletiva do Palmeiras. E ainda tem um outro ponto, que e aí no fim, deixar aqui as estatísticas, você vê um jogo ali, posse de bola muito parecida, 52 para o Flamengo, 48 para o Palmeiras, você vê um jogo ali de finalizações parecidas também, e no gol, pouca coisa, né? Palmeiras chutou uma bola no gol, que foi uma cabeçada, se eu não me engano, do Aníbal, que o Rossi defendeu tranquilo. No final, o Aníbal até fez um gol de cabeça, mas ele estava impedido depois do cruzamento do Gabriel Menino, e o gol foi corretamente anulado. E o Flamengo finalizou 3 vezes no jogo, né, no gol. Essa do Luiz Araújo no primeiro tempo, a do Arrascaeta, e depois uma outra finalização da meia-direita, que eu não me lembro quem foi, que o Everton defendeu no meio do gol também. Então, assim, no fim, poucas oportunidades, um jogo muito equilibrado, e um jogo que o empate era algo previsível. Até brinquei no prorrogação, que aqui na redação da TNT Esportes, estou gravando esse vídeo ainda dentro da TNT Esportes, antes do jogo tem muito palmeirense, muito flamenguista, né? E aí um palmeirense falava, quer fechar um empate e não tem jogo? Os flamenguistas, ok, a gente fecha. O flamenguista perguntava, e aí palmeirense, fecha um empate para não ter jogo? E os palmeirenses também. Então acho que era aquela situação de que os dois têm ótimos times, os dois normalmente brigam pelos títulos nos últimos anos, e um empate é um resultado que nenhum dos dois pode jogar fora, mesmo o Palmeiras jogando em casa. E aí, curiosamente, só para fechar, e isso pode ter afetado o jogo de hoje, ainda que indiretamente, no caso do Flamengo acho que afetou muito poupar Pedro e poupar De La Cruz, que não à toa são os 2 melhores jogadores do Flamengo na temporada, no meu entendimento, porque os dois times sobem o morro para pegar altitude no meio de semana na Libertadores, né? O Palmeiras joga em Quito contra o Independente Del Valle, 2.800 metros, uma altitude que incomoda bastante, e o Flamengo sobe a 3.600 de La Paz para enfrentar o Bolívar, precisando empatar o jogo pelo menos, porque se perder para o Bolívar pode se colocar numa situação complicada para ser primeiro do grupo na Libertadores. Então, são 2 times que estavam também, imagino, condicionados um pouco pelo compromisso do meio de semana, aí, maluquice do calendário. O Abel de novo reclamou do calendário, né? Acho que tá certo em reclamar mesmo, o calendário é uma porcaria. E aí os dois foram meio que condicionados, porque viajam e sobem o morro, vão à altitude no meio de semana pela Libertadores. Flamengo, La Paz, 3.600 com Bolívar, Palmeiras, 2.800 de Quito contra o Independente Del Valle. É isso, queria te ouvir o que você achou do jogo. Diz aqui embaixo, o resto do ritual, like, se inscreve no canal, sininho das notificações, copia o link do vídeo, espalha aí nos grupos de WhatsApp e Telegram e baixa o app do SofaScore, primeiro comentário fixado desse vídeo, tranquilo para você baixar, totalmente de graça, é o melhor aplicativo para falar de futebol à disposição no mercado. Obrigado demais pela audiência, valeu, tchau.